Meu nome é Lívia, eu sou a Lívia Leme, conhecida dentro da educação. Eu sou pedagoga formada pela Unesp, eu tenho mestrado e doutorado em educação especial pela UFSCar, tenho especialização em formação docente, tenho especialização em gestão escolar e neuropsicopedagogia e atualmente já atuei, como professora de educação infantil, do ensino fundamental na Secretaria de Educação e também por um breve tempo na educação especial. E atualmente eu sou diretora de escola do município de Bauru, de uma escola de educação infantil. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, que acometem as pessoas e que tem um déficit, as pessoas têm uma dificuldade em interagir, que é na interação, na comunicação, na linguagem e com algumas características, como, por exemplo, a ausência da linguagem, hipersensibilidade auditiva ou tátil, ou visual, enfim. São várias condições que caracterizam o transtorno do espectro autista. Eu acho que o principal é a dificuldade de interação social e a ausência da comunicação, da linguagem. São os primeiros que a gente já liga o alerta, para a gente começar um processo de avaliação, de identificação. É o que a gente chama das principais condições do autismo, que é a interação, que é a comunicação e a linguagem. A ausência nos primeiros anos de vida, logo que a criança vai para a escola, se identifica, é o ponto de alerta para a gente fazer um encaminhamento, para a gente fazer um diálogo com uma equipe multidisciplinar para, se possível ou não, diagnosticar o transtorno. Isso. Olha, no primeiro momento, quando a gente identifica alguma característica, a gente nem chama de sintoma porque não é doença, a gente chama de característica do transtorno, nós realizamos um encaminhamento dentro do nosso município, para o atendimento multidisciplinar de uma equipe multidisciplinar. Então, primeiramente, passa por um pediatra, um neuropediatra, que faz um encaminhamento para um fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, e essa junta de profissionais, junto com a escola, com o que é identificado na escola, fecha ou não o diagnóstico do autismo. Isso é algo que a ciência está tentando responder há muito tempo. Então, para se falar de transtorno do espectro do autismo, falar no termo TEA ainda é muito recente. Então, se falava autismo e hoje transtorno do espectro. Existe uma carga genética e existe uma carga hereditária. Hoje nós temos estudos atuais que constam de 97 a 99% genético e 80% hereditário, e algumas condições também ambientais, como o uso de medicação na gestação, e alguns estudos apontam também a idade dos genitores. Mas não é algo que a gente consegue fechar, não é? Os estudos estão avançando e nos dão indícios a esses dados. É até histórico, sim, é até histórico para a gente entender. O termo autismo ele surge no início do século XX, com um psiquiatra, que é o Eugen Bleuler, que ele fala que o autismo era uma característica da esquizofrenia. Então, a primeira vez que surge o termo autismo, que significa autos, do grego, que vem por si só. Então, é uma característica da esquizofrenia. 40 anos depois, com o Leo Kanner, é a primeira vez que o termo é utilizado como um transtorno, como uma condição do ser humano que tem dentro das condições que é a interação, a comunicação e a linguagem. Estudos norte-americanos apontam que o transtorno do espectro do autismo, ele relaciona as pessoas em algumas condições mais, outras menos. O que significa isso? Para ser didática, é como se fosse uma régua. Vamos pensar numa régua ou num sensor. Então, quando a característica da interação ela é ausente, ela está dentro desse espectro, uns mais, outros menos. Então, por exemplo, tem autista que faz interação social e tem autista que não faz interação.
interação social. Então são diversas condições dentro desse espectro. E o termo é recente, porque ao longo da história foi se desenvolvendo essa visão de transtorno. No nosso país, não é? A gente vê algumas pesquisas, até quando eu estava no mestrado, no doutorado, a gente falava muito mais autismo. Hoje a gente fala o transtorno do espectro por conta dessa diversidade de condições dentro desse transtorno. Uhum. Sim, eu sou mãe atípica, sou mãe de autista. Eu queria saber de você como foi para você receber o diagnóstico, né? No primeiro momento, quando a gente recebeu o diagnóstico do nosso filho, foi um momento de bastante incerteza. Até por uma questão profissional. Então, eu já tinha o contato profissional com o autismo, né, com o transtorno do espectro do autismo. E para a gente foi um momento de incerteza. E a aceitação da condição dele naquele momento. Então, vamos para a luta, vamos fazer o melhor que for possível para ele. E no primeiro momento, a gente buscou todas as possibilidades, não é, de tratamento, de terapia, de escola, de interação para ele, mas o que mais a gente ficou com receio no primeiro momento era fora do nosso núcleo familiar. Como seria fora do núcleo familiar? Porque dentro do núcleo, ele sempre foi muito amado, sempre foi muito respeitado, sempre foi estimulado para ele desenvolver, né, para o desenvolvimento dele, mas nosso maior receio, nosso maior medo era lá fora. Como que a sociedade vê o autismo? Como a sociedade vê o autista? E ao longo dos anos a gente vai para a luta, sempre, não é? Então é formativo, é de formação, é formação na escola, é informação, é com os terapeutas, é diálogo. E a gente foi trazendo essa relação mais próxima com aqueles que estavam próximos a ele e formando também aqueles que não entendiam sobre o autismo. Hoje ainda é de muitas incertezas. Ainda é. Eu acho que mãe que não tem certezas em relação ao desenvolvimento do seu filho, todas têm. Então eu acho que receber o diagnóstico foi libertador, foi importante, porque a gente conseguiu direcionar para aquilo que ele mais precisava dentro desse espectro. O diagnóstico. Olha, muita coisa mudou, principalmente rotina. Ter um filho autista nos ensinou muito. Ensinou a ter rotina, ensinou a nos organizar, nos ensinou a ter um olhar diferente para a vida, ter uma nova ótica, uma nova perspectiva sobre a vida e sobre como criar os filhos. Nós temos 2 filhos, não é? Um é diferente do outro, e a gente passou a entender com uma ótica diferente. Em relação assim, a todo esse processo, que mais a gente vê em relação a essa mudança o que ele tem para trazer para o mundo, o que ele tem para se desenvolver, como que ele vai se estabelecer no mundo. Então essa é uma preocupação que a gente tem, não é, com o André. Geralmente o autista ele passa por uma equipe multidisciplinar, então uns com mais apoio, outros com menos apoio, vai depender da condição. Tem terapias com psicólogos, com fonoaudiólogos, com terapeutas ocupacionais, para tentar preencher, né, as lacunas da interação, da comunicação, da linguagem. Uns com mais intensidade terapêutica, outros com menos intensidade. Então é o que a gente fala dentro do espectro. As crianças ou os jovens, adultos, né, de nível 1 a nível 3 de suporte. O cordão girassol ele vem para auxiliar, ser um dispositivo de auxílio para as deficiências ocultas, para a identificação das deficiências ocultas. Em relação ao autismo, ele não tem carinha. Então você olha a pessoa, você não fala se ela é autista ou não. E o uso do cordão girassol, e ele se torna lei, é muito positivo, facilita a comunicação dela dentro, né, dos espaços em que ela está inserida. Então vem facilitar o acesso à comunicação, aos espaços e a identificação dos seus direitos.
Então ele tem direito aqui, olha, a preferência ou exclusividade numa fila, no estacionamento, enfim, diversas condições que traz a possibilidade da garantia dos seus direitos, sem ele precisar ficar falando que é autista. Porque a gente passa por algumas situações, principalmente com os nossos filhos que não mostra que é autista. Então a gente vai numa fila de supermercado e fala, olha, aqui é exclusiva, então é por isso que eu tô aqui. Se ele tá com cordão, a gente não vai ser questionado do porquê estar ali. Né? Sim, tem vários. A pessoa com autismo, ela é considerada como deficiente nos termos da lei. Para que todas as garantias, principalmente da Lei Brasileira de Inclusão, sejam garantidas a ela. Então ela tem seus direitos e eles precisam ser respeitados e garantidos. Poderia citar alguns deles, por favor? Dependendo da condição da criança, ela, dentro de um espaço escolar, ela tem direito a um cuidador que atenda às suas necessidades, é um dos seus direitos. Tem direito também em relação às cotas nas universidades. Então são vários direitos aí que são garantidos às pessoas com deficiências, também são garantidos às pessoas com autismo. Olha, perseverar, acho que é o conselho que eu dou, e amar seu filho, o amor, e respeitá-lo, acima de tudo. Respeitar a sua condição. As incertezas, elas vão existir com 2, com 3, com 4, com 5 anos. Mas amar preenche, né? Amar o seu filho preenche todas essas incertezas. E vai à luta, eu acho que é o principal, é não desistir. Não desistir do filho jamais. Eu me pergunto o que é ser natural, o caminho natural da vida. Eu me pergunto em relação a isso, não é? Às vezes a gente enquanto mãe pensa no filho perfeito. Sim. Né? Aquele filho que vai seguir o curso normal, vai para a escola, vai se formar, enfim, né? E é relativo falar o curso natural. Que ele vai seguir o curso natural relativo à vida dele. A vida dele. O que eu tenho para falar com essa mãe, invista na potencialidade que tem seu filho. Então hoje a gente tem casos que a gente consegue ver aí nas mídias sociais de autistas não verbais, que são pedagogos, que são arquitetos, mas não são verbais, precisam de comunicação alternativa. É o que eu sempre falo, não deixe o autismo chegar primeiro, deixe a pessoa chegar primeiro. Então, com potencialidade, com a sua dificuldade, mas que a gente possa investir no que ele gosta, no que ele pode, no que é de fato dele. Não é? Então, esse investimento à pessoa humana. Então, é isso que eu falo para ela. O curso normal da vida, ele vai seguir com suas dificuldades, mas que a gente consiga valorizar suas potencialidades também. Porque as crises, elas aparecem a partir de um estímulo que incomoda. Por exemplo, uma criança com hipersensibilidade auditiva, quando escuta uma moto na rua, ela pode ter uma crise, ela se desestabiliza. Então ela precisa de algo para regulá-la e trazê-la de volta, não é sem a crise, sem o desenvolvimento da crise. Já a birra é um condicionamento a diversas condições que a gente passa a ceder para que não tenha a birra, por exemplo. Então a gente acaba deixando, e de repente a criança ela vai fazer a birra, que é diferente da crise. A birra ela pode vir condicionada ao querer da criança enquanto criança. Porque tem coisas que é do autismo, tem coisas também que é da criança, que a gente tem que fazer essa análise. Então a crise está relacionada às condições da criança e a birra a questões do comportamento, que muitas vezes é reforçado por aqueles que estão próximos a ela. Eu acho que o principal sobre isso, Jonathan, é a conversa com os terapeutas. Existem crianças dentro do transtorno do espectro que não aceitam algum tipo de roupa. Alguma roupa incomoda por conta de uma hipersensibilidade tátil. Então, às vezes, uma etiqueta, o meu filho, por exemplo, todas as camisetas sem etiqueta, ele não aceita etiqueta. Se tem uma etiqueta que está incomodando, ele tem uma crise que ele precisa se reorganizar. Então isso pra gente descobrir demorou um tempinho, a gente foi quase que na tentativa e no erro. E em relação à alimentação, algumas crianças são seletivas.
tem sensibilidade, hipersensibilidade também e seletividade alimentar. Então, a sugestão é que procure um terapeuta ocupacional, procure um fonoaudiólogo ou a equipe que acompanha a criança para que ela possa ser atendida, né, nesses aspectos. Rede de apoio. Rede de apoio é super importante para as famílias. E o cuidado com as mães, a saúde mental das mães. Porque é muito difícil, não é fácil. Não vou falar para você que é fácil você lidar com uma crise, lidar com uma birra, lidar com uma condição adversa que foge à rotina. É muito difícil, muitas vezes, você fazer a leitura de uma crise para você entender, para diminuir, para que ele não tenha mais. E a rede de apoio para a família é importantíssima. Então, a carga de terapias é muito intensa. Então, um exemplo do meu núcleo familiar, eu trabalho 8 horas e depois do trabalho eu vou para as terapias. Eu chego da minha casa às 8 horas da noite. Então, é um atendimento que é preciso, que é necessário. Então, que a gente busque aí, né, nos debates, nas discussões, políticas públicas para o atendimento às mães, aos cuidadores e à saúde mental daqueles que cuidam, que eles também precisam ser cuidados. A criança precisa, o jovem precisa, mas aquele que cuida também precisa ser cuidado.